tuas mãos faz. Usa a tua vida poderosamente que o teu poder se manifesta sobre o Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite. A paz de Deus que excede todo entendimento esteja sobre a tua vida, a tua família, amém? Amém. E se esse amém for para mim, eu recebi. Que a paz de Deus que excede todo entendimento esteja sobre a tua vida e a tua família, amém? Amém. Agora sim, agora estremeceu os céus, oh glória! Glória a Deus, nós estamos no segundo dia da Semana do Avivamento. Nós estamos sempre aqui falando sobre esse avivamento genuíno, né? E avivamento é reacender, é buscar essa presença de Deus. Nós estamos para melhorar ainda no mês da família. Como o pastor falou, nós teremos aí a conferência da família, que nós vamos falar sobre esse tema também de avivamento. Se alguém puder tirar o ar daqui da minha direção, eu agradeço gentilmente, por favor. O ar e eu não combinamos. E essa conferência vai falar exatamente disso, né? Do verdadeiro avivamento impactando a minha família, a sua família. E é isso que nós vamos viver esses 2 domingos para a glória de Deus. Bom, quero compartilhar com vocês, já falando de avivamento, de busca, de intensidade na presença do Senhor, um salmo muito conhecido por todos nós, salmo de número 42. Por gentileza, se você tem sua Bíblia de papel, no seu celular, vai achando e ficando de pé, se você pode, por favor, nessa noite, salmo de número 42. Aleluia! Todos acharam, amém? Boa misericórdia. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler apenas os versos 1 e 2. Aleluia. Salmo 42, verso 1 e 2. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vou ler mais uma vez. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Tome seu assento, glorificando o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra, essa palavra viva, eficaz, palavra que liberta, palavra que aviva. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês esse salmo que aqui diz assim na minha Bíblia: a alma anela por Deus. Essa alma que anseia por esse Deus. Esse salmo aqui, alguns estudos foram escritos pelos descendentes de Corá. Quem já leu a palavra de Deus conhece a história de Corá. Lá na época de Moisés, ele criou uma rebelião contra Moisés, ele foi morto, mas os seus descendentes permaneceram na presença do Senhor. E ali eles continuaram a servir no tabernáculo, e eles eram os levitas responsáveis de liderar o louvor no templo. Então, pelos estudos, esse salmo foi escrito por esses descendentes de Corá, pelos filhos, provavelmente. E esse salmista, ele descreve esse suspiro da corça. O que é corça? Corça é um animal, um cervo é um animal. E por que ele faz essa analogia da corça quando ela suspira pelas águas, dizendo: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Por quê? Esse animal, e nós vamos falar aqui, a corça, ela é da família do alce, da família da rena. Só para vocês terem uma ideia o que é a corça. Talvez muitos nem tenham ouvido falar.
Então, só para trazer a memória de vocês, tá? Ela é da mesma família do alce e da rena. E a corça, ela, quando ela está necessitada de água, sedenta, mesmo no meio, às vezes, do deserto, do perigo, ela corre o tempo todo, porque a corça é um animal veloz. Ela corre o tempo inteiro à procura de água, sedenta mesmo por água. E tem uma curiosidade na corça muito interessante. A corça, ela durante alguns dias, ela começa a exalar um cheiro, um odor muito forte. E aí atrai os predadores. E aí o que essa corça faz? O que esse animal faz? Ela vai para as correntes de água e fica submersa na corrente de água. Apenas a cabeça para o lado de fora. Porque quando ela se submerge à água, o cheiro não mais fica exalando, os predadores até ficam ao redor da margem, esperando que ela vá sair, só que ela não sai. Quem desiste são os predadores. Eles saem, se cansam e vão embora. E aí eu trazendo para a nossa vida aqui, como o salmista fala, como suspira a corça, porque ela tem sede dessa água, ela tem necessidade da água para não ser morta. Quando começa a exalar esse odor, ela precisa mergulhar nessa água para ficar livre dos predadores. E aí eu quero trazer para a nossa vida. Quantas vezes nós, diante das situações difíceis e adversas da vida, nós, ao invés de chegarmos mais perto de Deus, buscar esse Deus vivo que aqui o salmista fala, ir para essas correntes de água, nós não vamos. Nós começamos a dizer, não quero, olha como está difícil. Começou a ficar mais difícil porque eu comecei a fazer isso na igreja. Começou a ficar mais difícil porque eu estou buscando mais. Começou a ficar difícil porque eu estou indo com mais frequência. Começou a ficar difícil porque eu resolvi fazer um curso tal. Começou a ficar difícil porque eu estou orando mais. Ao invés de você ficar submersa, você se afasta. E aí os predadores, os inimigos da nossa alma, começam a colocar mais coisas na sua mente. É mesmo, não vai mesmo não faz mesmo não, olha que luta que você está passando, fica onde você está, como você está, e você vai dando vazão a isso. Ao invés de você mergulhar e ficar quietinho esperando para que eles vejam que você não vai desistir, que aquele odor, que aquela sensação ruim não vai atraí-los, você sai da água, você sai do momento com Deus e você deixa que eles chegam lá. Está vendo? Bem que eu disse, ela vai desistir, ele vai desistir, vai parar. A família não está aí mesmo no culto, ele é sozinho, ela é sozinha. Não vai dar, vai parar. Está vendo? Eu sabia, mas é o contrário. Quando você se sente como a corça aqui, quando esse salmista ele faz essa comparação, por que ele fez? Porque ele observava todo o perfil desse animal. Um animal veloz, um animal que corria sempre atrás dessa água, que mesmo diante das circunstâncias nem sempre era fácil, porque é um animal que vive em regiões áridas, nem sempre ele vai achar água com facilidade, mas ele é à procura da água. E aí nós estamos à procura dessa água que é o Deus vivo? Eu e você temos procurado essa água? Ou estamos deixando que todas as circunstâncias das nossas vidas, todos os problemas, abafem de estarmos na presença do Senhor, de buscar realmente a verdadeira face do Deus vivo? E aqui o salmista faz aqui, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A tua alma tem sede do Deus vivo? Você não precisa me responder. Pense agora. A tua alma tem sede do Deus vivo? Assim como a corça anseia por essa água que é uma água comum da natureza, a água que nós precisamos, ela jorra do trono de Deus. É a água viva que vem do trono de Deus, aleluia. É a água que transforma
corça. Nós muitas vezes nos entregamos e deixamos, porque o momento é difícil, a situação é ruim. Eu vou deixar aqui uma frase que eu ouvi já há muito tempo e eu tomei para mim, eu gostaria que vocês tomassem posse nessa noite. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para trabalhar. Anotem bem isso que eu vou repetir. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para trabalhar. Aleluia! É quando tudo parece contrário, tudo dando errado, que a mão do homem sai, não tem mais como fazer, é que Deus entra para fazer. Então não adianta você se desesperar. Eu sei que nós vamos chorar, talvez vamos ficar preocupados, mas precisamos confiar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu preciso acreditar no que a palavra de Deus me diz. Não é uma história, não é um conto. Eu preciso acreditar. Aleluia. A coça, a Bíblia cita a coça em vários outros versículos, em várias outras passagens. Por quê? Porque é um animal realmente diferente para algumas coisas. Ela é um animal que tem uma visão prejudicada, monocromática, só vê uma cor. Mas em compensação tem um ouvido extremamente sensível. A um barulho, qualquer coisa, ela consegue detectar um movimento mais tênue que ela consegue detectar. Ela é muito sensível na audição. O que ela não consegue ver na visão, ela consegue perceber na audição. E aí eu vou trazer para a gente. Você tem ouvido o que Deus tem falado com você? Tem sido sensível? Aleluia. Ou você está se deixando levar por várias vozes? Como eu falei, não faz, não dá, para, é por aí, você não consegue, olha lá, fulano é melhor do que você não vai conseguir a sua idade, e isso e aquilo, a sua condição financeira. Irmãos, vou dizer algo para vocês, o que Deus colocou no meu coração. Quando eu preparava essa mensagem, em algum momento da mensagem, eu comecei a chorar, sentindo a presença de Deus. Chorar no quarto quando eu estava preparando a mensagem. Mas eu chorava mesmo, falava em línguas, só eu e Deus, não tinha mais ninguém. Vai dizer, estava todo mundo ali? Não, eu e Deus. E o Senhor ministrava no meu coração algo muito profundo. Deus falava no meu coração, há vidas que eu quero que vá para esse mergulho, que esteja nessas águas comigo, mas estão se comparando, estão dizendo que não podem, que não são capazes, estão com medo. Medo. Se você tem medo, é aí mesmo que você precisa ir para as águas. Porque se você ficar fora dela, os predadores te pegam. É aí que o inimigo começa a te acusar. É aí que ele começa a te apontar. Aleluia. Se a corça sai naquele momento, porque em um estudo que eu estava lendo, os predadores ficam muito tempo na margem, esperando que a corça saia. Ela vai desistir, ela vai sair dessa água. E aí eu pego ela, só que ela não sai. Como eu falei, quem desiste são eles. Eles fracassam. Aleluia. Se eu e você, aleluia, estivermos submersos nessas águas, a água do trono de Deus, a água que só Deus pode dar. Aí quando eu estava anotando isso, veio assim na minha cabeça, as coisas que Deus faz comigo, incrível. A água do filtro de Deus. Eu falei, que mistério é esse, Senhor? A água do filtro de Deus? Por quê? Aqui na terra a gente compra os melhores filtros, não compra para a nossa casa? Não sei com quantos carvões ativados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei porque lá no trabalho, e vai lá e bota o filtro, e tira o filtro, e bota, e vai achando o técnico. Eu fico olhando, aí o Senhor falou assim, essa água, sacia aqui te ajuda? Aqui, ó, no corpo. Aí você vai pegar uma infecção, uma gastroenterite, ok? Mas no espírito. Qual é a água que te sacia? Qual é a água que te cura? Deus. Nenhuma água do melhor filtro da face da terra vai te curar no espírito. Só a água que vem do trono de Deus. Aleluia. Essa cura.
cura, transforma, liberta, te dá direção. E é essa água que o Senhor está falando, que está jogando aqui, nessa igreja. Nós temos falado tanto de avivamento, excelência, inovações. Tivemos recentemente uma conferência de avivamento espiritual. Estamos falando de uma conferência de família sobre avivamento. Mas estamos realmente com esse avivamento em nós? Essa chama está realmente acesa no teu coração? Você realmente tem sede desse Deus vivo? Ou você vem aqui como religioso? Aleluia! Porque é mais um culto, o pastor vai me ver, a irmã B vai me ver, o líder não vai me perturbar mais, não vai ficar me parando lá na frente e falar, tu está na igreja, hein? Ou você está vindo buscar o Deus vivo que a palavra fala? Você está vindo beber dessa água inesgotável que vem do trono de Deus. É isso que nós precisamos nesse tempo. Não adianta falar de um avivamento da boca para fora, é muito bonito. Podia explanar aqui tudo sobre avivamento, falar vários textos sobre, mas não é você falar, você viver verdadeiro avivamento. E quando a gente fala de avivamento, muitas pessoas pensam assim, vai pular no poder. Pode ter? Pode, mas o verdadeiro avivamento é você reacender a chama da fé na tua casa, na tua família, no meio dos teus filhos. É você reacender tempo de qualidade com Deus. É você colocar tempo de qualidade com a tua família em oração. Isso é o verdadeiro avivamento. Isso é avivamento na presença de Deus. E nós temos feito isso. Ou nós estamos preocupados, muito preocupados em mostrar alguma coisa para alguém, agradar alguém. Você tem agradado a Deus? Eu falo isso porque muitas vezes eu pensei sempre em agradar aos outros, a mostrar para os outros, mostrar para as pessoas que eu consigo, que eu posso, que eu estou certa. E o Senhor falou, não, é do meu jeito, não é do seu jeito. E hoje eu tenho meu jeito extravagante de adorar a Deus. Às vezes eu até falo, meu Deus, só eu dei glória lá dentro da igreja. Eu repercute glória lá na frente. Quem está lá na frente deve falar, Deus chegou. Mas eu não me importo. Aleluia. Não me importo, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Cada um tem uma maneira de adorar a Deus. Então eu fico aqui atrás, eu não vou lá para frente, você não me vê lá na frente, a não ser que eu precise estar. Mas eu estou aqui atrás glorificando, saltando no Senhor, pulando, adorando, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o que Ele tem feito e faz por minha vida e pela minha família. Então Ele é digno sim de adoração. Ele é digno de eu mergulhar nessas águas. Ele é digno de eu buscar esse Deus vivo. E é isso que Deus está falando conosco nessa noite. Deus está nos chamando essa noite para buscar verdadeiramente a face do Deus vivo. Nós não podemos mais, igreja, brincar. Enquanto ministrava, eu chorava, porque o Senhor Deus falava no meu coração sobre esse tempo. Um tempo que muitos vêm para a igreja, sentam, mas não absorvem que a palavra, não absorvem o momento da palavra. É tão importante, irmãos, independente de quem esteja ministrando, se está falando desta palavra que é viva, desse Deus vivo, você precisa absorver e trazer aonde aquela palavra aplica na tua vida. Aonde aquela palavra, às vezes com um título que você não entende, como o pastor falou sobre vício no domingo, aí você diz, mas eu não tenho vício de nada. Que vício é esse? Eu não tenho vício nenhum. Aí você ouve a palavra e você entende que vai muito além só da palavra vício. Porque a palavra vício, viciado, não é uma coisa boa. Não é algo bom. Você pode dizer, porque aí as pessoas têm, eu já ouvi pessoas falando, eu tenho vício de beber água pela manhã. Você não tem vício, você tem hábito. Porque vício não é bom. E aí quando o pastor ministra, você fica falando, opa, posso ter vícios sim, que não são ilegais, mas que prejudicam
o meu momento e a minha vida com Deus. Que eu acabo dando legalidade. E a gente precisa entender isso. Quando nós estamos ouvindo a palavra, o que aquela palavra quer falar comigo? O que Deus está falando? O que eu posso aplicar na minha vida pessoal? No meu dia a dia, na minha família, na minha casa, no meu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono? Faz diferença? Muda o que para mim? É isso que é importante a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é um manual de vida. Tudo que você precisa está aqui. A palavra de Deus ela precisa ser o centro da nossa vida. E não é a palavra, o livro aberto em cima de uma cabeceira ou na estante da sala para você dizer, ah lá, a palavra de Deus está na minha casa. A palavra de Deus tem que estar aqui, ó, no teu coração, para transformar a tua mente. Para quando você abrir os seus lábios, você ter a palavra certa para falar, sem ferir, sem matar alguém. Porque a Bíblia fala sobre a língua. O pastor agora há pouco estava falando sobre a língua aqui. A vida e a morte estão aqui, ó. Você pode matar, mas você também pode trazer vida. E nós precisamos entender isso. Mas o que isso tem a ver com a corça? Porque isso tudo tem, quando você está na presença de Deus, quando você está mergulhado nessas águas como a corça, essa sede do Deus vivo, isso tudo faz parte, é natural. Você não fica forçado a nada. Você tem prazer de estar na igreja, você tem prazer de buscar. Você quer mais e mais e mais de Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui que você vai deixar sua casa, sua família, deixar tudo para lá, de qualquer maneira. Nosso Deus é um Deus de sabedoria, de prudência, de ordem. Mas se Ele tiver em primeiro lugar, as outras coisas, elas vão se encaixando tranquilamente, aleluia. Tudo no seu lugar. São prioridades que nós precisamos dar a esse Deus. Qual é a prioridade dele na sua vida hoje? O que Deus tem sido para você? Um Deus que você só procura quando está passando uma dificuldade? Um Deus de domingo que você vem aos cultos de manhã e à noite e você adora, louva, canta? Ou é esse Deus que você tem sede, você diz, Senhor, eu quero mais. Assim como a corça suspira, eu quero suspirar por Ti. Eu quero ser cheia da Tua presença. Eu quero sentir, Senhor. E quando eu falo ser cheia da presença, não é só sapatear se você fizer amém. Mas se não, é você se derramar diante do altar de Deus. É você ser uma pessoa que vai trazer vida, vai levantar outras, vai impactar outras. É isso que é ser cheio de Deus. É fazer diferença. Aonde você vai, aonde você estiver, ali vai uma mulher, ali vai um homem de Deus. E eu não estou falando só de ser melhor, não é ser melhor do que ninguém, não, porque eu também sou pecadora, também erro, também preciso do Deus vivo. Mas é sobre isso, é ser sedento por esse Deus, para deixar Ele fazer algo diferente na tua vida, na tua casa. Esses dias eu comentava com o irmão Rogério Reis, nós estávamos a caminho do aniversário, nós estávamos conversando, tem coisa que nós precisamos dar o primeiro passo. Nós, para Deus fazer todo o resto. Tudo mais Deus vai fazer. Ah, Deus não poderia dar a Deus e fazer? Não, porque tem coisa que sou eu e você que precisamos fazer. Glória a Deus. E Ele vai fazer o que precisa ser feito, a parte que cabe a Ele. Ele tem controle. Ele não perdeu o controle. E Deus está falando conosco. Assim como a corça, ela suspira, que a tua alma, minha alma, suspire por esse Deus vivo. Aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus ser Deus na tua vida. Por isso que o salmista fez essa comparação com a corça, um animal que ele observava ali pelo deserto, ali nas suas caças, ali nas suas andanças. O salmista observou a corça e viu um animal diferente.
referenciado, por isso a Bíblia cita em várias passagens a corça. Temos até um louvor sobre a corça, um louvor conhecidíssimo. Quem não conhece? Assim como a corça, ajuda aí, maestro, seja por águas, como terra seca, precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. É isso, assim como a corça precisa dessas águas para se livrar do mal, do perigo. Eu e você precisamos dessas águas, porque essas águas, elas nos livram do nosso inimigo, das ciladas de Satanás, dos perigos. Ela clareia a minha mente, a sua mente, ela nos dá direção. O nosso ouvido também fica sensível, porque escutamos somente a voz de Deus, paramos de ouvir outras vozes, vozes que não edificam, que nos levam a lugar nenhum. Aleluia! É isso que Deus está falando aqui conosco. Precisamos estar escondidos em Deus. Tem um outro salmo que é muito conhecido também: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esconderijo. Quando você vai para a água lá, quietinha, o estudo fala que a corça só fica com a cabeça do lado de fora. Ela tem certeza que ali ela está protegida. E você e eu temos ficado em que água? Como nós temos ficado diante dos problemas, das situações? Corremos para os braços de Deus ou ficamos à mercê mais ainda dos nossos predadores? Aleluia! É correr para os braços de Deus, correr para o esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Nós temos várias passagens de homens e mulheres de Deus que viveram esse esconderijo no Altíssimo e tiveram um milagre, um extraordinário, viveram isso. Quem não lembra, quem lembra da passagem de Eliseu com a mulher ali, Eliseu ali com aquela mulher do azeite, ela estava ali com os credores na porta dela para levar os 2 filhos para serem escravos. Uma passagem muito conhecida também. O marido dela já falecido, viúva, ele havia deixado uma dívida e os credores bateram na porta já pensando: opa, essa ó, bolinha, não vai ter jeito, viúva. Vocês imaginam naquela época, a mulher não trabalhava, não tinha como. Ele pensou: bom, essa já estou ganho, vou levar os 2 filhos dela para serem escravos. Só que ele esqueceu, ela serviu um Deus todo. Aleluia! Aleluia! Ele não sabia. Aleluia! Ele bateu lá. Ela foi procurar o profeta Eliseu e ele disse: o que tu tem aí, mulher? Apenas uma botija de azeite. Só isso você tem, né? Você tem muita coisa. Entra, fecha a porta, você e teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e o azeite não parou de jorrar. Houve ter que pegar vasilhas emprestadas, aleluia, e o azeite não parou de jorrar. E quando ela viu que tinha muito azeite, ela foi lá no profeta e ele falou: paga o que você deve e vive do resto. Olha, vive do resto, ou seja, sobrou muito azeite. Mas ela primeiro foi para onde? Esconderijo do Altíssimo, águas. Ah, Senhor. Se ela no meio da hora se apavorasse, não tem jeito, como vou fazer? Não, pode, leva meus 2 filhos. Não, ela falou: não, eu vou procurar um homem de Deus, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Nós precisamos ter esse exemplo. Muitas vezes desesperamos, queremos fazer com a nossa própria mão, agir da nossa própria maneira. Não paramos para ouvir. Não pedimos ajuda. E Jesus está falando: peça ajuda. Procure um homem, uma mulher de Deus que possa te orientar.
E nós muitas vezes fazemos o quê? É do meu jeito. É como eu quero. Pode abrir aqui alguém para mim, por favor? Obrigada. E nós fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Obrigada, querido. E o Senhor está falando conosco, esconderijo do Altíssimo. Quando o Senhor falou para Elias que ele fosse para o riacho de Querite, quem lembra dessa passagem? Só o pastor? O Elias foi para o riacho de Querite. E quem é que estava trazendo comida para Elias, hein, gente? Quem? Esses animais, os corvos, eles são considerados animais imundos pelo povo de Israel, pela cultura de Israel. Olha como Deus faz, né? Um animal que come carne, trazia carne no bico para alimentar Elias. Sabe o que é isso? Esconderijo do Altíssimo. Água. Mergulhar na água. Viver o que Deus tem. Deus vivo, poderoso. Aí acontece isso aqui, ó. Os corvos traziam para eles pães, a Bíblia é clara, pão e carne, de manhã e de tarde. E ele bebia água de onde? Do riacho. E aí, para terminar aqui, uma outra coisa também que eu achei interessante é a passagem da mulher no fluxo de sangue. Outra situação também, uma passagem conhecida nossa. Por que eu estou citando essas passagens bíblicas? Porque são passagens que demonstram fé, está escondida no esconderijo do Altíssimo, fé no Deus vivo, esse Deus aqui, ó, que a palavra fala, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue? 12 anos com hemorragia. Diante da sociedade, à margem da sociedade, diante da sociedade, ela não podia nem sair à rua, porque era considerada imunda. E ela falou, ela pensou com ela, se eu apenas tocar na orla das vestes. Onde é a orla, irmãos? Fala aqui para mim, onde é a orla das vestes? Fica em que lugar? No ombro? Aqui, ó. Sabe o que ela fez? Postura de humilhação, de ir lá, ó, na orla. Ela podia falar, se eu puxar o braço dele, se eu segurar no cabelo, na orla. Ela não se importou, ela sabia que somente se ela encostasse, aleluia, ela seria curada. E ela foi curada. A Bíblia fala sobre isso. 12 anos com enfermidade. Esconderijo do Altíssimo, mergulho nas águas, busca do Deus vivo. Porque esse Deus mudou? Não! Ele é o mesmo, ele está aqui hoje na voz de Deus, ele está aqui hoje, nessa quarta-feira, segundo dia da semana do avivamento, ele está aqui. E ele quer fazer esse milagre, ele quer que eu e você venhamos a viver esse milagre. É tempo de buscarmos mesmo a face do Deus Altíssimo. Pega aí a sua Bíblia, eu já vou encerrar. No verso 5 do mesmo salmo, verso 5 do mesmo salmo, abre aí para mim que eu quero ler com vocês. Olha o que Deus pergunta para mim e para você hoje. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas? Por que está abatida? Busque essas correntes de água. Tenha sede do Deus vivo, porque você ainda vai louvá-lo. Ele é seu auxílio, aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele está neste lugar, está nesta casa.
Ele tem falado o tempo inteiro conosco. Aleluia. Só não está entendendo quem não está ligado. Porque Deus tem falado conosco que vai fazer, que é um novo tempo. Então não tenha medo de buscar. Deus quer saciar a sua sede, assim como Ele sacia da corça. Mesmo quando ela está num lugar árido, cheio de pedras, longe da água, ela acha essa água. E Deus quer saciar a minha e a sua sede nessa noite. Às vezes nos envolvemos com tantas coisas na nossa casa, até na igreja, tantos afazeres. Ai, não, eu faço, eu aconteço, eu toco, eu canto, ministro, eu dirijo isso, eu lidero aquilo, dou curso disso e faço aquilo. E esquecemos que isso tudo é muito bom, é louvável, é aceitável. Mas e a minha vida com Deus, como está? Você tem chorado nos pés do Senhor? Você tem pedido perdão ao Senhor? Você tem tido tempo de qualidade com Ele? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem falado, Senhor, eu tenho sede de Ti. E Deus está falando, por que está batida minha alma? Espera em mim, me busca. Você ainda vai louvar o meu nome. Me busca. Eu estou aqui, olha eu aqui, eu estou aqui. Eu quero saciar a tua sede. Me busca, não tenha medo. Não tenha medo. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Não olhe para os outros o que vão falar. Pense no que Deus está falando de mim, de você. O que Deus tem olhado para mim, para a sua vida e tem pensado. Vamos louvar, Mateus. Fique de pé, igreja. Assim como a costa Louve a Deus. anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti.
desse Deus vivo, aleluia. Porque aquele que está em Cristo, no Espírito, no seu interior, fluirão rios de água viva. Aleluia. Que esses rios brotem na tua vida, na tua casa. Aleluia. Manda solta, canta solta, meu Senhor da glória. Deus está falando que tem pessoas sedentas aqui, mas com muito medo. Medo dos predadores, medo do julgamento. Medo, muito medo. E o Senhor fala, lança fora esse medo hoje. Se você quer buscar mais dessa face de Deus, desse Deus vivo, se você quer a resposta, como está aqui, porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é seu auxílio, Ele é seu Deus, Ele é meu Deus. Se você quer buscar mais desse Deus, vem aqui na frente. Na vez mais um, o Senhor fala para você vir e colocar aqui, apresentar, Senhor, eu quero buscar mais, eu quero me alimentar mais, eu quero viver isso na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós estamos no mês da família. Eu quero buscar mais. Eu preciso buscar mais. Eu quero mais experiência com Deus. Eu quero ser cheia. Eu quero ser cheio. Irmãos, não vem para me agradar. Porque Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está passeando aqui. E se você quer realmente essa água viva, assim como a força suspira, se você quer suspirar por esse Deus vivo, esteja aqui no altar. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Porque eu quero ser cheio. Eu quero buscar mais do Senhor. Eu quero ser sensível ao amor de Deus. Aleluia. Nós precisamos, esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo, é agora. É tudo por Ele, é sobre Ele, é para Ele. Aleluia. Aleluia. Quando Mateus vai louvar, você vai orar e depois eu vou orar com todos nós. Aleluia. Vamos louvar o irmão. Aleluia. Louve. Viu a sede que havia em mim. Fala com Deus agora. O que você quer? O que você veio apresentar ao altar? Deus, eu quero buscar mais da tua face, Senhor. Eu quero viver essa vida. Esse Deus vivo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero suspirar por ti, Senhor. Pois tenho sede, não quero mais estar em oração de não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és, porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou.
Deus vai fazer um novo tempo na tua vida. Você vai voltar a este lugar para contar o testemunho para a glória de Deus. Amém?